Hoje nós vamos falar sobre o nanismo, um transtorno que se caracteriza por uma deficiência no crescimento que resulta numa pessoa com baixa estatura se comparada com a média da população da mesma idade e sexo. Vamos entender melhor as dificuldades vividas pelas pessoas com essa característica, conversando agora ao vivo com o Marlos Nogueira, que é advogado e vice-presidente do Instituto Nacional de Nanismo. Bom dia, Marlos. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. Obrigado pelo convite de estarmos todos aqui em casa, né? Olha, Marlos, eu queria que você começasse explicando para a gente como foi que surgiu o Instituto Nacional de Nanismo. Explica para a gente isso e um pouco sobre o trabalho desenvolvido por vocês. Maravilha. Bom, para explicar o surgimento do Instituto Nacional de Nanismo, vamos voltar um pouquinho e explicar como é que o nanismo entrou na nossa vida, na nossa casa, né? A Juliana e eu somos pessoas com estatura considerada normal. E em 2006 nós recebemos o Gabriel, nosso primeiro filho, e ele veio com o nanismo. E o nanismo é uma condição que, no caso específico do Gabriel, a acondroplasia, o tipo mais comum, ela é diagnosticada bem no final da gravidez. Então, você imagina, Wilker, a gente ali, pais de primeira viagem, né, esperando a gravidez, e aí quase lá no final da gravidez, você no ultrassom descobre que os ossinhos da criança estão com um crescimento descolado da idade gestacional. E é assim que a gente recebe o diagnóstico, e obviamente aquilo foi um impacto para a gente, porque é uma condição muito rara, então imagina quantas pessoas com nanismo você conhece, provavelmente muito pouco. Então, para a gente receber essa notícia, e sem informações, sem conhecimento, foi um impacto muito grande. Mas a gente recebeu o Gabriel com muito amor e no nosso coração a gente tinha em nossas orações, né, buscava discernir qual era o propósito de Deus para aquilo tudo ter acontecido na nossa casa, na nossa vida. E aí foi assim que a gente, durante os primeiros anos do Gabriel, foi criando e seguindo ali na educação do Gabriel, mas atento qual seria o propósito, né, que a gente teria com o Gabriel na nossa casa. Depois tivemos a Laura, tivemos o Fernando, são filhos com estatura considerada normal, até que em 2015, a gente, num grupo de internet, viu que estava sendo proposta uma lei, né, um projeto de lei, pelo senador Romário, para instituir o Dia Nacional do Nanismo, porque internacionalmente o dia 25 de outubro já é considerado o Dia do Nanismo, porque é aniversário de um ativista, que é o Billy Barta, que nos Estados Unidos fundou um movimento parecido. Então, o Dia Internacional do Nanismo é dia 25 de outubro, o Romário propôs um projeto de lei para trazer isso para o Brasil também. E essas datas são importantes porque são um marco para que a gente possa refletir sobre as várias condições. Então, é bom ter um dia, né? Porque é a hora que você para pensar nisso tudo. E aí as pessoas estavam pedindo alguém para falar na audiência pública no Senado. Aí a Juliana foi na hora, colocou, pode falar, pode pôr meu marido, né, sem falar comigo. Enfim, a gente organizou uma turma, ganhamos um ônibus, né, uma alocação de um ônibus, e fomos para Brasília para dar esse peso lá na audiência pública, no Senado, e eu fui um dos palestrantes ali naquele dia e naquela audiência. Naquele momento que a gente teve o convite, um amigo nosso, um colega de vocês, o Marcelo Albuquerque, do Curta Mais, né, teve a ideia de falar, puxa, vamos aproveitar essa data e criar uma hashtag nas redes sociais. E aí você podia escrever um texto impactante, a gente faz um vídeo e viraliza isso e tal. E eu falei para ele, olha, a gente já escreveu, eu escrevi um texto para o Gabriel quando ele tinha 5 anos para 6 anos de idade e se percebeu com nanismo. A gente sabia que a criança, aos 5, 6 anos de idade, ia perceber a condição. Até então ela não percebe, ela está crescendo ali, mas ela não vê, por exemplo, os irmãos passando a altura dela, né? E foi assim que aconteceu quando ele se descobriu com o nanismo. Eu escrevi um texto para ele, o Marcelo leu, falou, é isso. E o texto chamava Carta a um Gigante. Tem esse vídeo na internet. A gente então filmou o vídeo e postou no dia da audiência pública o texto, o vídeo na internet, criando então a hashtag Somos Todos Gigantes, a página no Facebook e o perfil no Instagram. E anunciando na audiência pública que estávamos ali lançando uma campanha de combate ao preconceito.
Então, Wilker, tudo nasceu de forma muito orgânica e a iniciativa foi despretensiosa, né? Simplesmente falar dessa condição, gerando movimento nas redes sociais. Mas isso foi crescendo, então a gente criou camisetas e aí toda vez que a gente se encontrava, ou o amigo se encontrava com um famoso, a gente pedia para colocar a camiseta, gravar um vídeo, divulgava nas redes sociais e a coisa foi crescendo e a gente foi alcançando o Brasil todo nas redes sociais. Pela relevância, em 2016, a gente criou o primeiro e até hoje o único site que fala especificamente sobre nanismo, www.somostodosgigantes.com.br. E aí a gente tem posts semanais sobre o nanismo, então são reportagens, matérias, e a gente fez muita pesquisa e gerou ali uma base de dados, né, e de informações para esclarecer os pais que recebiam essa condição. Porque essa era a nossa dificuldade, era a informação. Então, quando a gente recebeu o Gabriel, você olhava para a internet e não tinha muita coisa, né, falando sobre o nanismo. E a gente queria resolver esse problema. E em 2016 a gente lançou o site. As coisas foram desenvolvendo até que em 2020 a gente lançou o Instituto Nacional de Nanismo como uma formalização, né, uma derivação do Somos Todos Gigantes. O Somos Todos Gigantes, então, passa a ser um projeto do Instituto Nacional de Nanismo. E a gente formalizou o Instituto para que a gente pudesse trabalhar com uma extensão maior, inclusive para advocacy, para políticas públicas. E de forma que hoje o Instituto é a nossa plataforma, o Somos Todos Gigantes é um projeto dentro do Instituto, e a gente atua com frentes de advocacy, com interface com o poder público, trabalhando questões como projetos de lei, como iniciativas por parte do governo. E, além disso, a gente deve acolher outros movimentos dentro do Instituto para que a gente possa ampliar esse espectro de impacto na sociedade. Bacana, Marlos, bom dia para você, parabéns pela iniciativa, pela luta aí de vocês. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, você já disse lá no comecinho da sua fala que é uma condição rara, né, a questão do nanismo. A partir do momento que vocês, né, da audiência pública, que vocês criaram o site, enfim, começaram esse movimento, você tem um levantamento de quantas famílias já procuraram vocês, já tem essa assistência, já tem essas informações que vocês aí já estão colaborando, né, com essa parte que você disse que é tão importante? O nanismo, definindo o nanismo de forma muito simples, o nanismo é ser pequeno, né? Então, como o Wilker falou na abertura, é uma condição que vai colocar o adulto numa estatura fora do padrão considerado normal. É o que a sociedade costuma chamar de anão, né? E essa é uma polêmica, né? Porque normalmente esse termo vem de forma pejorativa e o termo correto seria pessoa com nanismo. Mas o diagnóstico, como eu disse, ele depende da condição, depende, se a gente estiver falando da acondroplasia, que é a condição que afeta 70 e poucos % dos casos de nanismo, esse diagnóstico é ali, como eu disse, no ultrassom, quando a idade gestacional descola do crescimento ósseo. Mas um diagnóstico com raio-x também já é perceptível quando a criança nasce. E para outras displasias isso também varia e o teste genético sempre é uma opção. Então, acolhendo todas essas famílias, a gente também percebe um problema que a gente está buscando resolver, que é exatamente responder essa sua pergunta. Quantos somos? Né? Então, falta ainda no Brasil um levantamento, a gente ainda precisa ter essa pergunta, por exemplo, no censo do IBGE, a gente precisa ir para as estatísticas para saber exatamente qual é o tamanho dessa comunidade. A gente, na falta de outras referências, usa algum dado médico, embora também as pesquisas tenham uma certa limitação, de forma que estima-se que o nanismo ocorra 3 a cada 10 mil nascimentos, ou 1 para cada 25, 30 mil nascimentos. E aí, se a gente extrapolar esse número, talvez nós estejamos falando de 250 mil pessoas no mundo, né, com a condição. E de forma que no Brasil, se a gente olhar as nossas redes sociais, Marina, a gente tem lá 12, 13 mil pessoas, né, nos seguindo. Então talvez seja essa comunidade, né, do nanismo, não somente todas as pessoas com nanismo, mas mães, pais que recebem a condição dentro de casa. Certo, Marcos. Acho que a ignorância é a causa de boa parte do preconceito, né? Eu queria que você explicasse para a gente, então, qual é a nomenclatura correta. Eu queria entender se o nanismo, por exemplo, é considerado uma deficiência ou não e
Explica para a gente melhor essa questão sobre a forma que a gente tem que se dirigir, como que tem que ser essa questão no dia a dia, quando a gente se depara ali com uma situação que a gente precisa falar e que a gente precisa se referir a uma pessoa que tem o nanismo. Bom, a gente costumava falar, né? A gente fala isso há muito tempo, é assim, a gente já superou no Brasil chamar uma pessoa que tem síndrome de Down de mongoloide, né? A gente já superou também chamar um cadeirante de aleijado, mas a gente ainda fica chamando a pessoa com nanismo de anão. Então isso é uma questão culturalmente aceita e que talvez falte essa percepção, essa percepção de que são seres humanos. Mas mais do que isso, como você falou, é um problema de informação. Você sabe por quê, Wilker? Porque 90% dos casos de pessoas com nanismo vêm de pais com estatura considerada normal, como eu e você. E quando a gente para raciocinar sobre esse dado, talvez a gente comece a ter mais responsabilidade na forma como a gente trata essas pessoas. Porque um dia você pode ter um filho assim. Então, o meu filho, ele não é um anão, ele é o Gabriel. E esse termo anão, embora a gente também já deixou também para trás essa condição de se doer muito com essa palavra, né? Porque a gente sabe que talvez as pessoas usem a expressão anão na falta de conhecimento de outra, né? Mas o que a comunidade predominantemente gosta é de que ela seja tratada como pessoa com nanismo. Assim como o síndrome de Down é uma pessoa com síndrome de Down. Então, reflete muito mais aquela condição que ela tem e não uma alcunha pejorativa que é utilizada como é o caso do anão, né? Porque a pessoa com nanismo, desde muito tempo, e é assim no mundo também, é tratada como, pra você ter uma ideia, na Idade Média eram tratados como pets, né? Então, quem já viu aquelas histórias dos bobos da corte, enfim, é uma situação que, pela diferença, durante muitos anos, muitos séculos, né, e no Brasil isso ainda não foi rompido, a gente se associa muito mais com a piada, né, a piada jocosa, a piada que denigre a imagem do indivíduo. Então, você não coloca uma pessoa com autismo num programa de televisão e sai fazendo barulho para ela externar ali a sua deficiência. Você não coloca uma pessoa com Down num programa de televisão e chama de mongoloide e faz piada da condição, mas isso ainda acontece com relação às pessoas com nanismo. Então, essa é a grande dor da comunidade e é com informação que a gente quer combater isso, mostrando que para aqueles apresentadores ou produtores desse tipo de espetáculo, que podem ser eles os pais de uma pessoa com nanismo, já que isso acomete, em 90% dos casos, pessoas sem a condição. Tá certo, Marlos. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, mais da sua experiência, né, com o Gabriel, com quantos anos ele está hoje e quais foram os maiores desafios aí. Você disse que com 5 aninhos ele já se percebeu com o nanismo, né? Como é que foi essa questão para ele na escola? Como é que foi essa aceitação? E como é que vocês, como pais, né, com todo o amor do mundo, é claro, falam para ele, né, para enfrentar essa situação, né? Muitas vezes ele deve sofrer esse preconceito que a gente está conversando aqui, que infelizmente ainda existe. O nanismo, falando do tipo mais comum, a acondroplasia, é uma mutação nova, quer dizer, eu não tenho gene, a Juliana não tem, mas na fecundação aconteceu uma mutação nova no gene que controla o crescimento. Então é o gene que eu e você temos, quando chega na idade programada pela nossa carga genética ali, para que a gente pare de crescer, esse gene entra em atividade e fala para o osso, para de crescer. No caso do Gabriel, há uma mutação, esse gene fica muito ativo desde cedo. Então é como se os ossos recebessem ali na sua cartilagem de crescimento a informação, para, desde cedo. Por isso há um descolamento de crescimento. Então é um problema estritamente ósseo, neste caso específico da acondroplasia, que é o tipo mais comum. Ou seja, não afeta em nada a função cognitiva. Pelo contrário, né, a gente brinca que eles têm uma inteligência até acima da média. No caso do Gabriel, é assim também. Então, o Gabriel sempre foi um cara muito inteligente, sempre
melhor aluno, dos melhores alunos da sala, da escola, ele sempre teve muita facilidade de aprendizado, e o que a gente dizia para ele desde o início era isso, ensinando que a gente brincava, tamanho não é documento. Então, todas as vezes que ele recebia de alguma criança, e criança às vezes é cruel por falta de outra informação, né? Então, no momento também que você faz um trabalho dando informação para a criança e mostrando para a criança todo esse aspecto da diferença, você trata muitas vezes essa crueldade, né, vamos chamar assim, que a criança tem. Então, o Gabriel às vezes recebia olhares ou piadinhas, etc., de criança, ele devolvia com inteligência, né? Então, ele brinca que às vezes a criança chegava fazendo alguma piada com o tamanho dele e ele virava para a criança e falava assim, quantos você tem? Tantos anos. Que série você faz? E como ele é um ano adiantado na escola, a criança normalmente estava ali com a idade dele um ano atrás, né? Então, ele devolvia o bullying, vamos chamar assim, com uma resposta na área da cognição, da inteligência. Então, o Gabriel, a gente tomou o risco lá atrás, né, como eu falei, de expor nas redes sociais, no Somos Todos Gigantes, quando foi lançado, uma criança que tinha 8, 9 anos, ele foi para frente, né, gravar os vídeos e falar, né? Então, a gente tomou esse risco como família de expor uma criança nessa idade, sujeita a tudo que as redes sociais trazem também de problema, né? Porque a gente ensinou o Gabriel desde cedo a assumir responsabilidade. Então, já... Que pena, tivemos um probleminha aí na nossa conexão com o Marlos agora, mas o que ele falava é muito interessante, né, Marina? A gente sabe que todo preconceito fica ali, se esconde por trás da falta de informação, pela ignorância, né, dessas pessoas que cometem esses atos. Então, a gente tem que buscar mesmo informação, ter humildade para aprender a cada vez mais e, se errar, procure sempre corrigir o seu erro. Aprender é sempre fundamental.